Então vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou explicar aqui para vocês as diferentes modalidades que a gente tem para captar recursos, captar crédito para investir na construção de casas para venda. Vou mostrar aqui a planilha para vocês, uma planilha que eu fiz bem simples, mas fácil para a gente entender qual que é a diferença de cada uma dessas modalidades de investimento. Eu fiz aqui para vocês as 4 principais modalidades. Tem como eu construir utilizando recursos próprios, é a modalidade mais simples de todas, é aquela que eu vou tirar o dinheiro do meu bolso, vou construir a casa, fazer a venda e o dinheiro vai retornar para o meu bolso. Segundo ponto aqui que eu trouxe, segunda modalidade, recursos próprios mais banco. Eu vou pegar então um financiamento no meu nome, vou ter que ter o dinheiro ali para dar de entrada nesse financiamento, vou ter que ter um pouquinho mais de dinheiro para pagar algumas parcelas e o restante é o banco que vai entrar nesse nosso investimento. O terceiro ponto é com o investidor. Eu posso captar junto com o investidor um recurso para lançar aquele empreendimento e no final a gente vai rachar esse lucro. É uma modalidade também muito utilizada, é uma das que eu mais gosto de utilizar. E a outra forma que também assim, eu acho que na verdade essa aqui é a que eu mais utilizo. Investidor mais banco. O investidor ele vai conseguir liberar o recurso no banco, ele já vai ter um crédito pré-aprovado, ele vai ter um capital para dar de entrada e aí a gente vai desenvolver esse empreendimento imobiliário no nome dele junto com recursos de banco. Esse aqui é o que traz o maior retorno tanto para a gente quanto para o investidor. Mas vamos lá, vamos entender aqui ponto por ponto cada uma dessas modalidades de investimento. A primeira delas, a mais simples, a mais fácil e quase todo mundo sim, que tem um pouco mais de grana começa no mercado imobiliário por aqui, dessa forma, recursos próprios. Grau de complexidade de eu construir um imóvel para venda com recurso próprio. O grau de complexidade é um grau baixo, é muito simples eu construir, não tem dificuldade nenhuma. Vou tirar o dinheiro do bolso, contratar todo mundo, comprar o terreno, fazer a construção, vender aquele empreendimento e pegar o meu lucro. É a complexidade mais baixa de todas. Ciclo, o ciclo é, vou colocar aqui, curto. Ciclo curto, é muito rápido, você não tem toda a burocracia, todo o desenrolar de papelada que a gente tem quando está pegando investimento com o banco, por exemplo. Então o ciclo acaba ficando um pouco mais curto porque a gente reduz a nossa parte de viabilidade. E também quando a gente vai construir junto com o investidor, ou seja ele um friend family ou só um investidor mais formal mesmo, a gente tem que fazer todo um estudo de viabilidade, apresentar para eles o nosso curso mesmo que a gente está fazendo aqui, o nosso mini curso, tem toda essa planilha de viabilidade, de fluxo de caixa para a gente apresentar para os nossos investidores, só que tudo isso acaba pegando um tempo maior e aumentando o nosso ciclo. Então, se eu vou fazer com recurso próprio, eu pulo todas essas etapas, o meu ciclo vai ficar muito mais curto. Burocracia baixa, não tem burocracia nenhuma, estou fazendo com o meu dinheiro. Margem de lucro alta, a maior margem de lucro é essa daqui. Não tem outra margem de lucro que fique maior do que eu construir com recursos próprios. Porque eu não vou ter que pagar valor nenhum para o investidor que está entrando comigo, eu não vou ter que pagar taxa de juros de financiamento, então a maior margem de lucro é essa. Mas calma, pessoal, vocês vão ter que entender as outras modalidades e vocês no final vão entender que margem de lucro não é tudo. Capital próprio. Deu até um branco aqui agora, porque capital próprio está aqui em recursos próprios. Mas capital próprio é a necessidade que a gente tem de tirar dinheiro do bolso, que eu quis dizer aqui. Então vamos lá, a necessidade que eu tenho de tirar o capital próprio aqui do bolso é alta, porque eu estou fazendo tudo com dinheiro próprio, então eu tenho que tirar muito dinheiro do meu bolso. ROI, o ROI nessa modalidade é baixo. Vocês já vão entender o porquê que o ROI é baixo. Quem não sabe o que é ROI, eu vou explicar aqui bem rapidamente, mas a gente tem outros vídeos que entram um pouco mais no detalhe do que é o ROI. Escalabilidade é baixa. Por que é baixa? Não importa o tanto de dinheiro que você tem, você não vai conseguir fazer muitos empreendimentos de forma simultânea. Vamos dizer que você está fazendo um empreendimento e você tem 10 milhões na sua conta e você quer fazer casas de 2 milhões, você vai conseguir fazer 5 casas. Se você fizer casas de 1 milhão, você consegue fazer 10 casas. Parece muito, mas quando você vai alavancar com investidores, com banco, você consegue aumentar muito mais essa escalabilidade. Então, para você fazer com recursos próprios, você tem pouca escala. Agora, quando a gente fala de recurso próprio mais banco, já muda um pouco. A complexidade já fica aqui média, vou colocar uma complexidade média, porque a gente já vai ter que pegar investimento com banco, então a gente vai ter que estar lidando ali com correspondente de caixa, ou com banco, ou com Inter, enfim, com o banco que a gente estiver construindo. O nosso ciclo é longo, vou colocar aqui longo, é médio para longo, mas vamos considerar aqui o pior cenário um ciclo longo, porque a gente vai ter que ter toda a viabilidade, toda a aprovação de crédito junto à Caixa, fazer todos aqueles trâmites para aí sim iniciar a nossa obra. Então o ciclo é sim um pouco mais longo. Burocracia é alta, meu Deus do céu, tem muita burocracia, mas não estou dizendo que isso é errado não, tá pessoal, porque realmente é um crédito muito alto que está sendo liberado para a gente,
o banco tem que ter as suas garantias, então sim, se faz necessário um pouco de burocracia nesse processo. Margem de lucro. A margem de lucro ela é um pouco mais baixa. Vou colocar aqui média, tá? Não vou colocar baixa não, porque só para vocês entenderem também, quando eu estou falando assim alto, baixo e tal, não é que se eu colocar assim, ó, que a margem de lucro é baixa, não é que é uma margem de lucro ruim, a margem de lucro é muito boa ainda. Só que comparado às vezes com outras modalidades que a gente está vendo aqui, dessas 4 modalidades, ela vai ser um pouco mais baixa, tá pessoal? Capital próprio. Capital próprio aqui é baixo, porque eu estou pegando recurso com o banco, então eu tenho que entrar com menos capital próprio. ROI, o meu ROI é alto, eu tenho um retorno sobre o capital que eu investi muito alto. Escalabilidade, média, porque se eu tinha dinheiro para fazer um empreendimento com recurso próprio, com recurso do banco, às vezes eu consigo fazer 2, 3, então já consigo ter um pouco mais de escala comparado a eu tirar todo o recurso do meu bolso para fazer a casa sozinho. Agora a terceira modalidade, junto com o investidor. Essa pessoa vai vir, vai colocar dinheiro e a gente vai desenvolver o empreendimento. A complexidade baixa. A pessoa colocou o dinheiro, não vai ter a burocracia do banco e tal, é uma complexidade baixa, vai ser mais fácil da gente fazer. Ciclo. O ciclo vamos dizer aqui, nem curto nem longo, vamos colocar médio, porque a gente não vai ter que fazer toda a aprovação de documentação, viabilidade e tal, mas eu preciso sim fazer no mínimo uma planilha como essa aqui, apresentar para o meu investidor o que ele vai ter de lucro ao mês, qual vai ser o retorno dele, o ROI, a margem de lucro. Então todo esse estudo de viabilidade tem que ser um pouco mais completo quando a gente está fazendo uma obra com o investidor. Então a gente coloca aqui um ciclo médio, considerando que a gente vai ficar 1, 2 meses aí fazendo todo esse estudo de viabilidade. Burocracia, baixa, não tem muita burocracia não, burocracia só com o banco. Margem de lucro, de eu fazer com o investidor, margem de lucro eu acho que é um pouco mais baixa. Por que essa margem é um pouco mais baixa? Porque quando eu faço com o investidor, os juros do financiamento ele já come um pouco dessa nossa margem de lucro, mas o investidor ele vai receber uma porcentagem maior ainda do que o banco recebe de juros. Então a nossa margem de lucro acaba ficando um pouco mais baixa. Capital próprio, 0, vou colocar até o número 0. Se eu estou fazendo com o investidor, não é nem baixa, eu não tenho que entrar com dinheiro nenhum, é o investidor que está entrando com dinheiro. Então o capital próprio aqui já é 0. ROI, o ROI que a gente tem aqui, eu vou considerar que é altíssimo, porque é até difícil calcular o ROI. O ROI é o nosso retorno sobre o que a gente investiu. Nesse caso, se a gente não investir nada, o nosso ROI tende a infinito, é muito alto. Então vamos colocar aqui altíssimo, porque a gente vai ter algum custo ali com, vamos dizer assim, intelectual de desenvolver todo esse empreendimento, algum custo com combustível, idas e vindas. Se a gente jogar depois o que vai retornar para a gente sobre o que a gente realmente investiu, o ROI é altíssimo. Vocês já vão entender, vou fazer umas contas aqui embaixo depois para vocês entenderem. Escalabilidade vou colocar alta também, mas também é altíssima, porque se eu estou fazendo com recurso de investidor, eu posso fazer uma casa, posso fazer 2 casas simultâneas, 10 casas, 100 casas, 1000 casas. O recurso não é meu, então é recurso ilimitado. Se você tem um poder de convencimento, se você faz bons estudos de viabilidade, consegue trazer investidores, você consegue lançar diversos empreendimentos de forma simultânea. Quarta modalidade aqui, investidor mais banco. Qual que é a complexidade? Aqui a complexidade é bem alta, porque você vai estar lidando com o investidor e com o banco. Você vai estar pegando um financiamento no nome do investidor. Então você vai ter que fazer um meio de campo bem trabalhoso ali. Pegar a documentação, levar investidor no banco, fazer toda essa aprovação de crédito. Então a complexidade é um pouco mais alta. O ciclo também aqui a gente está usando longo, vamos lá, ciclo longo. Digamos que a gente vai ter aí 3, 4 meses a mais antes do início da nossa obra, desenvolvendo todo esse projeto e fazendo a aprovação de crédito junto com o investidor. Burocracia é alta também, é mais alta até do que a gente pegar no nosso nome, porque a gente está pegando o nome do investidor, dá um pouquinho mais de trabalho. Margem de lucro, a margem de lucro, vou colocar aqui como baixa. Lembrando, pessoal, a margem de lucro ainda é excelente, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Nesse estudo de caso que a gente está fazendo lá no nosso mini curso, dessa forma, junto com o investidor e o investidor pegando dinheiro com o banco. A gente está tendo uma margem de lucro aqui de R$300 mil nessa obra. O incorporador teve R$300 mil de lucro em 18 meses. Isso aqui dá aproximadamente 17 mil, um pouco mais de 17 mil por mês.
é uma baita de uma margem de lucro, um baita de um retorno, é muito bom. Só que, lógico, quando a gente compara essa margem de lucro com uma margem de lucro de fazer com recurso próprio ou fazer aqui com recurso próprio junto com o banco, ela vai ser mais baixa. Então, comparando com outras, ela é baixa, tá, pessoal? Não estou dizendo que é ruim, ela é muito boa ainda assim. Capital próprio, a necessidade de capital próprio também é zero. A gente está pegando, o investidor vai dar entrada no banco, o banco vai entrar com o restante, então capital próprio zero. ROI, nosso retorno sobre o investimento, altíssimo também. Escalabilidade alta, vou colocar alta porque altíssimo está difícil de escrever aqui, está demorando. Mas também a escalabilidade muito alta, eu posso fazer esse processo com diversas pessoas de forma simultânea, tem muita escala para a gente crescer esses nossos empreendimentos. Aqui, para vocês entenderem, quando eu falo assim, ó, a margem de lucro aqui é alta, só que o ROI é baixo. Aqui, a margem de lucro é baixa, mas o ROI é altíssimo. O que eu estou querendo dizer com isso? Algumas pessoas que já investem em mercado imobiliário, estão aqui vendo o vídeo, já entenderam o porquê disso. Mas quem não está acostumado, vamos pegar aqui dois exemplos. Ó, modalidade, recurso próprio. Vou colocar aqui o recurso próprio. E outro aqui, vamos pegar esse aqui mesmo, recurso próprio mais banco. Vou colocar ele aqui embaixo. Vamos dizer que eu vou fazer só com recurso próprio, capital próprio. Eu quero construir uma casa de 1 milhão, que eu vou colocar uma margem de lucro de 50%. A gente já conversou que margem de lucro em casas de alto padrão, médio alto padrão, é de 40, de 30, 40 até 60%. Então vamos colocar aqui, chutando que vai ser de 50%. Uma casa que eu vou construir por R$1 milhão, valor de venda, eu vou vender por R$1,5 milhão. Vender essa casa por R$1,5 milhão. O custo do empreendimento, R$1 milhão. Pronto, a casa vai custar R$1 milhão. Se eu vou fazer ela com recursos próprios, então meu capital próprio é de R$1 milhão. Valor da venda, R$1,5 milhão. Lógico, pessoal, que aqui a gente vai ter que pagar depois corretagem, a gente vai ter que pagar o nosso imposto de renda sobre o ganho de capital. Não vou entrar nesse detalhe, vamos pensar aqui em valores brutos. Margem de lucro, qual foi minha margem de lucro aqui? Os 500 mil, né? 500 mil dividido pelo que eu tive aqui de investimento. Então, 50% de margem de lucro. Qual que é o meu ROI? O ROI é tudo que a gente ganhou, os 500 mil, então, né? Vamos lá, 500 mil reais dividido pelo dinheiro que a gente colocou, pelo nosso capital próprio. Então, também de 50%. A gente teve uma margem de lucro de 50% e um ROI de 50%. Vocês já vão entender por que aqui é uma margem alta e aqui baixa. Se os dois foram 50%, é justamente o que eu estava falando com vocês. É quando a gente está comparando com outros, não é comparando a mesma linha, tá? A gente está comparando entre as linhas. Recursos próprios mais banco. Digamos que a gente quer fazer esse mesmo empreendimento aqui, ó, de 1 milhão que vai ser vendido por R$1,5 milhão. Só que nesse aqui de baixo, a gente pegou o capital com banco, a gente pegou o recurso financeiro com banco. Então, o capital próprio, digamos que eu só tive que entrar aqui com R$400 mil, colocar até um pouco a mais do que a gente realmente entra. Só que o custo do empreendimento também, vamos mudar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, em vez de 1 milhão, eu vou colocar aqui 1,1 milhão. Valores bem redondos, tá, pessoal? Não vou entrar aqui no detalhe do detalhe. 1,1 milhão, por quê? Que aqui eu tive um custo maior? Porque a gente vai ter que pagar juros de financiamento, algumas parcelas do financiamento. Então, o meu custo acaba sendo um pouco mais alto aqui. Qual que é a minha margem de lucro? Minha margem de lucro agora cai um pouco. Minha margem de lucro vai ser o quê? 400 mil. Dividido pelo custo do empreendimento. Então, margem de lucro de 36%. 400 mil é o quê? 1,5 milhão menos 1,1 milhão. Foi o lucro bruto que a gente teve dividido pelo custo do empreendimento. Então, minha margem de lucro caiu bastante. Só que o meu ROI, como que eu calculo o ROI? Novamente, o meu lucro, 400 mil, dividido pelo que saiu do meu bolso. O que saiu do meu bolso aqui, ó, capital próprio, 400 mil também. Então, ROI de 100%. Entenderam o que eu estou dizendo aqui? Quando a gente faz um investimento alavancado junto com o banco, a nossa margem de lucro até cai um pouco, porque a gente vai ter que pagar um pouco mais aqui, questão de juros, de tudo, só que a gente tirou muito menos capital do nosso bolso. Então, o nosso ROI, o nosso retorno sobre o capital que a gente investiu é muito maior. Qual dessas duas linhas aqui, qual dessas duas modalidades é melhor para a gente investir? Depende. Um exemplo, se você está começando hoje, você nunca investiu nem nada e você tem assim milhões parados na sua conta e você quer investir no mercado imobiliário, mas você não quer dor de cabeça, não quer fazer nada com o banco e tal, quer tirar o dinheiro, construir a casa e fazer a venda. Essa linha de cima aqui com certeza é melhor para você. Você vai ter muito menos dor de cabeça, é um ciclo muito mais fácil de fazer, digamos assim. Se você está querendo agora, tem menos capital e você quer alavancar um pouco mais, você quer fazer mais imóveis de forma simultânea, essa aqui de baixo é melhor para você. Você vai ter um retorno bem maior sobre o capital que você investiu e olha só, aqui em cima você teve que investir 1 milhão para fazer esse imóvel.
Com 1 milhão, se você tem 1 milhão no seu bolso, você faria 2 imóveis desse aqui de baixo e ainda sobraria 200 mil no seu bolso. Então, se você está tendo um lucro aqui de 400 mil nessa linha de baixo, você fazendo 2 ciclos desses, 2 imóveis desses de forma simultânea, você já teria um lucro de 800 mil reais. Você pesse pegar um empréstimo desse em um banco, outro empréstimo em outro banco, porque, por exemplo, a Caixa agora está com restrição, só está podendo financiar um imóvel por vez no seu nome. Então você teria que usar alguma estratégia dessa de fazer junto com outro banco ou trazer um investidor. Pode ser também, eu até nem coloquei aqui, ó, modalidade. Outra modalidade que tem é você colocar um pouco de recurso seu, o investidor coloca mais um pouco dele, junto os dois, é outra forma também de construir. Enfim, pessoal, existem inúmeras formas da gente construir, inúmeras modalidades. Tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro para construir, eu não tenho como liberar dinheiro no banco. Pessoal, pega com o investidor ou faz um financiamento no nome do investidor. Enfim, existem várias formas da gente conseguir viabilizar um investimento imobiliário desse. E se você quiser entender um pouco mais sobre construir um estudo de viabilidade, fazer todo o desenho daquele fluxo de caixa, liberação de crédito com o banco, se inscreve no nosso mini curso que lá a gente vê tudo isso de forma detalhada, com planilhas que nos auxiliam a fazer esses cálculos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou ter o prazer de te responder e continua acompanhando o canal para mais vídeos sobre investimento no mercado imobiliário.